Olá pessoal, é com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço para o espiritismo na televisão. Ele leva até você a doutrina espírita de uma maneira simples, prática e segura de como conhecer o espiritismo. Uma doutrina que vem reviver os ensinos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Nós aqui nesse programa temos convidados que fazem parte dessa equipe. O Johnny já esteve aqui conosco outras vezes, né, Johnny? Sim. Que bom estar aqui, que você está aqui de novo conosco. Que bom, é sempre bom poder contribuir de alguma forma e falar de verdades que são inquestionáveis, né? E Jesus nos trouxe uma possibilidade de entender tudo. E a doutrina espírita tem a doçura e a leveza de codificar isso de uma forma muito clara, para que a gente possa entender com muita pouca capacidade de questionamento, né? Eu acho que a clareza, a grande virtude da doutrina espírita e o que Kardec trouxe para a gente foi a capacidade de trazer respostas claras, coerentes e precisas para muitas das perguntas que parece não ter solução ou não ter resposta, né? É verdade, a doutrina espírita com esse aspecto filosófico, científico, também para alguns religiosos, né, nós costumamos dizer moral, ela nos completa, né, ela nos fecha. E o intuito do programa é esse, é levar você de uma maneira bem simples e de uma maneira segura, porque tem muitas distorções dentro do espiritismo. Nós aqui seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, então se você quiser acompanhar ou depois ir conferir, tá? Nós sempre usamos o Evangelho como fonte segura. Na semana passada, nossa irmã Salete estava aqui, ela falando sobre o perdão, foi muito bacana. A Salete tem um esforço enorme para estar conosco, uma pessoa que tem suas limitações por ser uma cadeirante, ela tem um esforço enorme e é uma luta constante a vida dela, e ela adora quando é para falar de Jesus, né? Assim como todos os nossos convidados têm essa coisa de responder, não, eu quero, porque para falar de Jesus não tem tempo, né? Não tem tempo, realmente não tem tempo. E é louvável os esforços que algumas pessoas fazem, né? E isso nos serve também como exemplos, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a maior dor do mundo é a nossa, né? É. E não necessariamente que eu seja, né? A gente não vê o que o outro está passando, né? A nossa incapacidade ainda por imaturidade emocional, espiritual, é de sermos egoístas como base, né? De essência. Então parece que tudo que é para nós é pior e também às vezes parece que é melhor. Então a gente não tem a capacidade ainda natural de olhar para a dor do outro como se ela fosse a maior, né? É verdade, a gente às vezes acha que o meu problema é o maior, mas é bom a gente começar a olhar para o lado, né? É legal. Bom, o que nós preparamos para hoje, na verdade o Johnny preparou, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então se você tem o seu evangelho e quiser conferir com a gente, tá? Vou começar de uma maneira muito simples, né, Johnny? Deus é justo, Johnny? Ai. Isso porque ela falou que a gente ia começar de uma maneira muito simples. Então, antes de responder essa pergunta, que ela tem uma resposta bem sensata, eu preparei um discurso de abertura, mas eu não vou conseguir falar, então eu vou ler, tá? Então eu coloquei aqui, assim. Na obra Segundo o Espiritismo, Allan Kardec tomou as máximas morais de Jesus e desenvolveu a obra, né? Cada capítulo tem uma máxima com o olhar de uma forma a interpretar com muita clareza os ensinamentos à luz do Espiritismo. E o capítulo 5, para mim, é o mais confortante dos capítulos da obra. Então, bem-aventurados os aflitos, com valiosas mensagens para que a gente possa interpretar isso. E aí, quando você me faz uma pergunta tão simples como essa, eu também tenho uma resposta simples. Sim. Ele é sim. Nós é que temos ainda a falta da capacidade de entender isso de uma forma mais clara. Então, realmente a tua pergunta faz sentido, porque às vezes
a gente tende a fugir dos temas e das coisas e se esconder atrás de justificativas, de desculpas, né, de lamentos, inclusive de questionamentos contra o próprio, né? Como se não fosse de direito o sofrimento. Né? Quando a gente pensa assim, em justiça, né, nós vemos que, né, Moisés já trouxe essa coisa de que Deus é justo. Né? Jesus disse que ele era justo e que ele era um pai. E o Espiritismo vem trazer que ele é justo, que ele é um pai e que ele é puro amor irracional. Então você vê assim que não tem erro, né, na justiça divina, nos seus desígnios divinos. Mas isso é para nós que acreditamos nele, né? Sim, sim. E também entendermos que, de uma certa forma, ainda fazemos muita distorção do sentido real da palavra, da frase de ser bom e ser justo. Eu acho que a gente ainda confunde muito isso. A bondade, ela nos leva, às vezes, a caminhos duvidosos, questionáveis, né? E a justiça não. Quando a gente é justo, a gente acorda. Eu acordo uma situação com você e essa situação vai nos beneficiar de alguma forma. Quando eu sou bonzinho, geralmente um perde, outro leva, um leva mais, outro leva menos, e aí a gente tem algumas discórdias aí em relação ao tema, né? Digamos que sempre quando alguém sai perdendo é porque já não houve justiça, né? E a tendência, nossa, você vê num julgamento, né? Sempre aquele que saiu perdendo, ele se sente injustiçado, né? Por mais que a lei peça provas, né? Por mais que tenha... Aí aquele que saiu perdendo sempre vai dizer, a justiça não presta, a justiça é aquilo, a justiça é aquilo. Mas a justiça, né, Johnny, seria uma nivelada, né, naquilo que nós fazemos. Então, se nós fazemos o mal, é preciso fazer o bem para dar uma nivelada, não seria isso? Perfeito, perfeito. E também temos que entender que nem de todo mal se vive, nem de todo bem se vive. Né? A gente tem que buscar o equilíbrio, entender que genuinamente temos uma percepção mais para o mal. Eu acho que até instintivamente. O amor precisa ser desenvolvido. Né? O amor precisa ser lapidado, o amor precisa ser estudado e, mais do que isso, o amor precisa ser sentido. Mas eu acredito que a gente tem que sentir o amor não daquela forma doentia que a gente tem de posse, de domínio, no circuito negativo da própria palavra, né? O amor doentio. Então, o amor é uma forma pura de conexão. E quando a gente se conecta através do amor verdadeiro, a gente tem muito mais capacidade de entender as coisas de forma a culpar menos e a se culpar menos. Eu acho que isso também tem a ver, né, com a lei de atração. Porque à medida que nós somos muito negativos, nós vamos atraindo as coisas negativas para nós. Obviamente, nós precisamos do bem para sentirmos o bem-estar, do equilíbrio que a gente está falando. Se você começa a fazer só coisas ruins, automaticamente as coisas ruins começam a fazer parte e o sofrimento é inevitável, não é verdade? Sim, altamente real, né? E aí entender também que essa conexão, quando você se liga a algo que vai te fazer bem, você vai se beneficiar desse processo como se beneficia os outros. Então eu acho que esse capítulo 5, ele traz muitas coisas para a gente entender essas aflições da vida que a gente traz para cunho pessoal, né? E explica coisas bastante importantes entre as causas atuais das aflições, né? As causas que não são presentes, as que não são deste momento que a gente traz. Então entender também que a gente precisa desmistificar isso. E quanto mais clareza, mais fácil para eu lidar com isso e passar por esses processos de forma a neutralizar os efeitos negativos de uma forma mais inteligente, né? E para que a gente possa sofrer menos. A ideia não é deixar de sofrer. Eu acho que esse plano aqui, ele é um plano de muito aprendizado. Então, a felicidade, ela, no conceito atual que as pessoas buscam, ela tem uma distorção utópica, né? A gente quer a felicidade eterna,
que tudo seja fantástico, maravilhoso, mas a gente, de uma certa forma, não tem um comportamento para que, de fato, isso aconteça, né? Aí então, voltamos ao ponto que não é justo. Que não é justo. E aí, assim, começam as injustiças, né? Porque ele tem o carro, porque ele tem o apartamento, porque ele viaja. E aí a gente começa a fazer comparações que estão num nível muito energeticamente baixo, que é dos bens materiais, né? Sim. Não que não devemos ter e que não podemos tirar proveito disso, mas eu acho que criar uma circunstância de evolução, de afetividade, de melhoramento, moldado em cima do material, ele é perigoso e provavelmente vai gerar frustrações e muitas decepções. Com certeza, se começarmos a olhar as coisas materiais, nós sim vemos as questões injustas aos nossos olhos. Mas como nós estamos falando de Deus, né, não há injustiça. O Evangelho é muito claro, né? Quando Jesus ele fala das bem-aventuranças, todas elas existe uma compensação para aqueles que são bons. Então, felizes os que receberão aquilo. Porque ele está dizendo o seguinte, que quando nós fazemos as coisas boas, obviamente na nossa volta nós atrairemos as coisas boas. Mas isso não nos livra das provas. Não, em hipótese alguma. E aí vale a expiação, né? Vale a gente ficar atento. Porque tem coisas que são desse plano, que nós causamos na nossa vida, e talvez sejam aí as causas atuais, né, das aflições, que às vezes a gente justifica que a vida, o destino e as circunstâncias nos fazem ser assim, mas você vai olhar, é uma pessoa que tem um caráter duvidoso, que tem uma ação indigna, né? Então a gente, no comportamento, a gente percebe que os maus que acontecem vêm por causa da ligação direta disso, né? E que muitos ainda usam disso para justificar uma desgraça divina, uma injustiça com a sua vida e com a sua essência, né? É interessante a gente só dar uma explicada aqui para o público que está em casa, ou você que ligou a televisão agora. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós estamos falando sobre as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos ali falando sobre que Deus é justo e que tudo que acontece conosco é fruto das nossas escolhas, das nossas ações. E aí que nós temos a questão das causas atuais das aflições, Johnny. O que seriam as causas atuais e o que seriam as anteriores, né? Que a atual é aquilo que eu estou passando agora, né? Mas ela tem a ver com o que eu fiz agora ou o que eu fiz antes? A gente é reflexo das nossas histórias, né? E obviamente das nossas histórias passadas, até porque com o fato da reencarnação a gente sabe que você traz o acúmulo de processos e de automelhoramento, né? Então subentende-se que hoje somos melhores do que fomos ontem. E que espero que amanhã sejamos melhor do que estamos sendo hoje. Sim, né? As oportunidades estão aí, né? Estão aí. Na verdade, então, as causas atuais elas estão muito mais relacionadas ao meu comportamento nesta existência, da qual eu justifico o meio como causa do processo. E não. E sim sou eu. São as uniões que eu faço que não são bem-vindas, são a falta do caráter e da ética, porque a corrupção é do político, né? Se eu não me engano. Só né? Ele, né? Então tá, só para esclarecimento, né? Era só. Não, é só uma questão de política lá em Brasília, né? E fora do Brasil também. Só fora do Brasil, aqui nós não temos. Então, assim, a corrupção, a falta de caráter, a má índole, a má intenção, porque às vezes os problemas começam aqui, né? Com o meu pensamento, né? E esse pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar uma reação. E essa reação pode atingir alguém ou a mim mesmo, né? Então as causas atuais elas estão muito mais relacionadas à demanda do seu comportamento espiritual na existência atual do que essencialmente características que você traz de uma existência. Vamos dizer assim que o que o Johnny está tentando explicar para a gente é que algumas coisas que estamos sofrendo agora, as causas foram agora, a origem, né? Eu me lembro de um bombeiro que estava dando um depoimento, ele foi socorrer uma vítima de acidente de carro, mas foi uma coisa assim, o casal estava indo para a igreja e estava o pai, a mãe na frente com o bebê no colo.
todo mundo sem cinto, vê se beber é para ir na frente. E acabou que ele, como ele estava atrasado, ele meio que furou o sinal e bateu num carro que passou com o sinal aberto. E uma fatalidade, o bebê acabou, né, desencarnando. E o pai batia com a cabeça no carro, por que Deus fez isso comigo? Né? Então você veja que às vezes a gente é tão egoísta que a gente procura um culpado para o nosso erro. Sim. Né? Porque a criança era para estar ali, ele tinha que furar o sinal. Então nós não estamos aqui julgando atitudes, mas mostrando o quão irresponsáveis nós somos. E quanto causamos os processos na nossa vida e tendenciosamente queremos achar um culpado para nos isentar da culpa. Né? Eu acho que a culpa é uma das coisas que mais tortura o homem, né? Certeza. Então é importante que a gente entenda isso. Então essas causas atuais, elas estão muito mais relacionadas a isso, ao meu histórico de vida neste processo de encarnação, do que realmente eferências que eu trago de outras vidas, enfim. Ou das coisas que eu predisponho a passar para o meu processo de evolução, né? Então estão relacionadas a isso. Você veja que você traz um exemplo tão, né, simples e mostrando assim que nós somos os responsáveis. Nós somos o tempo todo. O tempo todo. Então a causa atual é alguma coisa de agora, né? Um exemplo bem prático, né? O cigarro, né, Johnny? Você se mata conscientemente e tem milhões de justificativas que vão mantê-lo nesse processo. Ah, porque assim eu emagreço. Ah, porque assim eu não engordo. Ah, porque assim eu contenho minha ansiedade. Então, assim, essas distorções que a gente faz, consciente e às vezes até inconsciente, porém elas são daqui, da nossa existência atual, e elas estão relacionadas muito mais a comportamento do que a histórico. 100%. Né? 100%. Já as causas anteriores das aflições, aí sim, elas podem ser por reflexo de uma história, de um histórico de encarnação, ou de um karma, ou um drama que eu possa ter vivenciado, coisas que aconteceram com entes queridos, enfim. Sim. Então, pode estar relacionados às coisas que têm um histórico anterior. E não só anterior à sua vida agora, mas como anterior a um outro processo. A uma outra encarnação, né? Também. O Evangelho nos traz, né, a partir do item 6, justamente que existem aflições que a gente começa a sofrer, mas que não tem uma causa agora. Eu não fiz nada para ter esse câncer. Eu não fiz nada agora. Né? Porque o câncer estuda. O câncer, e ele ainda não se sabe a origem. A gente sabe que pode ser de cunho genético, pode ser de cunho emocional, a gente sabe que a gente pode desenvolver, a gente sabe de várias formas, mas nada justifica ainda de fato a verdadeira origem, né? Então, muitas das coisas estão aí até pra gente, e as predisposições, né? Talvez daquilo que a gente se programou lá para vir fazer aqui, que a gente anda falhando, né? E aí a vida vai nos cobrando o que de fato a gente não quer ver, porque a gente não tem a real lembrança, mas a gente tem insights e tem flashes. Sabe aquele sexto sentido, aquela vozinha que te assopra no ouvido? Todas essas coisas que o mundo espiritual vai te dando a oportunidade de olhar, e a gente tendenciosamente faz vistas grossas e não quer ver, né? E aí a gente começa a pagar o preço de algumas coisas que acontecem na nossa vida em nome de alguma coisa que a gente não quer olhar, não quer assumir. Você vê que a gente não nota o quão Deus é bom conosco, que Ele nos dá a chance de recuperar os erros. Até no livro Memórias de um Suicida tem um caso muito interessante de um jovem que ele descobriu que ele estava com câncer na boca e garganta, e ele não aguentando passar por isso, que ele não queria passar por aquilo, porque ele tinha muitas dores, ele acabou se suicidando. E daí ele nota no plano espiritual que não adiantou nada, que só piorou a situação dele porque ele ceifou a própria vida. E depois ele descobre lá, numa espécie de terapia que eles estão fazendo lá, ele relembra que ele mandou colocar um ferro em brasa na boca de um escravo. E ele, quando ele lembra daquilo, ele entra em desespero, porque ele mesmo pediu para vir com câncer na boca e na garganta.
Então você vê que Deus não é injusto, Deus faz com que a gente faça o equilíbrio. Ele se impôs... Nos dá a divina oportunidade de você fazer o seu melhoramento. Né? E ele não soube reparar aquilo, não soube passar por aquilo e ainda piorou a situação dele, né? Se não me engano foi um tiro na cabeça que ele acabou cometendo. Então o suicídio não é solução, tá? Se você pensa que vai solucionar alguma coisa, tira essa ideia da sua cabeça, porque você vai só prorrogar o problema. Na verdade, você só vai, além de prorrogar, você vai piorar o teu processo, né? Lá na outra existência tu ainda vai ter mais uma aflição. Você vai acumular mais um pontinho aí na história, né? Então, já que você tocou no suicídio, o suicídio e a loucura são dois processos aí que fazem parte desse capítulo, que são bastante interessantes a gente até discutir um pouquinho, porque realmente, às vezes na agonia e na aflição, as pessoas olham para o suicídio como se fosse uma forma de se livrar do processo. Mas o que não passa na cabeça da maior parte dos suicidas é que, se de fato o ato acontece, além do que ele vai aumentar como pena por processo, né? Todo um legado que ele deixou aqui, e todas as pessoas que se envolveram, né? Familiares, amigos, enfim, toda uma história que fica aqui, que as pessoas ainda têm que arcar prejuízos e às vezes até custos em relação a um ato de covardia absurdamente maior, porque não existe um ato mais covarde do que tirar a própria vida, né? E assim, né? Nós espíritas entendemos e gostaríamos de deixar para você que está em casa de que o suicídio é uma fuga falsa. Né? Exatamente. Uma fuga falsa, é um suposto resolver de problema que vai piorar. Tenha certeza disso. Vai piorar a situação. Se nós estamos falando de justiça divina, agora, claro, se você não acredita em Deus, é meio complicado de repente, mas pense um pouquinho. Tudo isso existiria dessa forma? Eu costumo até falar disso, Josi, porque às vezes as pessoas trazem com uma singularidade tão grande, né? Para que nós temos tanto um universo como o nosso, a galáxia, nosso sistema solar, com milhares de outros sistemas, né? Só nós aqui, nesse planetinha, perdidinhos aqui, então, nesse período? Nasceu, morreu e acabou. Toda essa complexidade, dia, noite, enfim, toda essa sinergia do universo para tão pouquinho. Para uma existência. É muito egoísmo. E aquela história, desse né? pensamento, né? Porque Deus me abandonou. Né? Dá até uma coisa assim quando eu escuto isso. Uma paura. Né? Mas sabe por quê? Porque a pessoa ela acha que Deus, quando nos criou, depois ele criou, nós somos responsabilidade dele. Mas ele põe uma lei no universo perfeita e a gente tem que seguir a lei, senão é sofrimento na certa. Então Deus não abandona ninguém, nós é que nos afastamos dele. Com toda certeza. Quando o Johnny começa o capítulo hoje, ele já começa dizendo que Deus é justo. E o Espiritismo ainda nos traz que ele é onipotente, né? Soberanamente justo e bom, onipresente, ou seja, ele está em tudo, ele tudo pode, e ele é amor. E as pessoas acham que não. E aí elas ficam sofrendo porque querem e botam a culpa em Deus, né, Johnny? É difícil a gente, às vezes, porque assim, tem a questão da gente raciocinar sobre o processo e tem a questão da gente viver o processo, né? Então, muitas coisas que a gente fala, talvez agiremos de forma diferente vivenciando, né? Porém, quanto mais maturidade, quanto mais entendimento, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento e envolvimento, há uma probabilidade menor da gente cair nessas armadilhas, né? Porque também é muito fácil falar do suicida, mas o que levou ele a fazer isso? Ou a desejar isso de verdade, né? Não tô falando daqueles que precisam chamar atenção, né? Que tá cheio de suicida aí que rói a unha, né? Corta o dedinho para... Mas enfim, não é desse nível que nós estamos falando, mas a complexidade em si. Então, acredito que se
a gente olhar um pouco com mais compaixão para as nossas coisas, a gente também vai conseguir entender um pouco melhor o mundo do outro, né? Porque a gente fala, se você acredita, se você não acredita, se você é espírita, se você não é, não importa a tua religião. E o que importa é a tua religiosidade, a ligação que você tem com a força maior. Mas eu acho que uma forma claríssima da gente entender é a doutrina espírita, que traz realmente com muita maturidade e também, ouso dizer, com muita leveza, né? O entendimento de muitas coisas que parecem ser complicadas, né? E esse capítulo tem várias coisas, né, que a gente tem para discutir. O que falar, né? Que meia hora não é tempo para tanta demanda, né? Mas em síntese, assim, Johnny, para você que ligou a televisão agora, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo você vai encontrar por que nós sofremos, né? Porque geralmente nós somos os culpados mesmo das nossas aflições. Johnny, o que você indicaria assim de bom para a pessoa fazer? Porque nosso tempo é curto, olha só, quando a gente vê já está acabando, né? Né? O que você diria assim para quem está sofrendo? O que a pessoa tem que fazer para parar de sofrer? Bem, a dica que eu daria para a gente parar de sofrer é parar de sofrer, né? Na verdade, a gente às vezes dá muito valor àquilo que não precisa e aquilo que de fato precisa a gente não dá. Então, a forma mais natural para deixar de sofrer é entender por que você está sofrendo e buscar as respostas para as suas perguntas. Talvez a doutrina espírita seja uma possibilidade muito grande de você entender mais sobre sua vida e sobre as coisas que precisa para sofrer menos. Eu acho que é por aí. É por aí, sim, com certeza. Johnny, obrigada, tá? Eu te agradeço mais uma vez e espero estar sempre com você, contribuindo de alguma forma. Ah, sim, faz uma manobra gigante para estar aqui conosco. Pessoal, vamos ficar com essa paz e com essa reflexão.